No dia do meu aniversário de 18 anos, eu acordei com a expectativa de um dia comum de celebração. Os últimos anos haviam sido difíceis, mas ainda assim, eu esperava sorrisos, mensagens carinhosas e talvez um bolo simples para marcar o momento. O que eu não esperava era que minha vida mudaria drasticamente antes mesmo do dia terminar. A revelação veio como um golpe repentino. Meu pai havia deixado uma herança de 12 milhões de reais para mim. Essas palavras foram ditas sem qualquer cerimônia, como se fossem apenas números, mas para mim, carregavam um peso que ninguém parecia compreender. Eu demorei alguns segundos para processar. 12 milhões. Esse dinheiro existia e agora pertencia a mim. Mas, ao invés de sentir euforia, um aperto no peito tomou conta de mim. Minha mãe estava ao meu lado quando recebi a notícia. Eu esperava que ela ficasse animada, talvez até aliviada. Mas sua expressão era diferente. Seus olhos estavam carregados de algo que eu não sabia definir no primeiro momento. Era um medo? Preocupação? Culpa? Eu não sabia dizer, mas algo dentro de mim avisava que essa fortuna não era um presente simples. Por anos, minha mãe evitou falar do meu pai. Ele faleceu quando eu ainda era pequena, e desde então, todas as informações sobre ele eram escassas, quase proibidas. Se eu perguntava sobre sua vida, sobre sua família ou seus negócios, ela mudava de assunto. E agora, essa herança surgia como um fantasma de um passado que eu nunca tive permissão para conhecer. Minha mente começou a se encher de perguntas. De onde veio esse dinheiro? Como ele foi acumulado? Por que ninguém nunca falou sobre isso antes? Mas, acima de tudo, eu queria entender o que aquilo significava para mim. 12 milhões de reais não eram apenas um número. Era algo que podia mudar completamente a forma como eu vivia, minhas possibilidades, minhas escolhas. Mas também era algo que podia trazer complicações que eu sequer imaginava. Olhando para minha mãe, esperando por explicações que não vinham, comecei a sentir uma inquietação crescente dentro de mim. Não era apenas o valor da herança que me assustava, mas o que ela representava. Se meu pai tinha deixado essa fortuna para mim, por que ninguém nunca mencionou isso antes? O que estavam tentando esconder? Com o passar das horas, minha cabeça estava cheia de hipóteses. Talvez fosse uma dívida, algo que eu precisaria resolver. Talvez houvesse cláusulas, condições que me impediriam de usar esse dinheiro livremente. Ou talvez fosse algo muito pior, algo que explicava o desconforto da minha mãe e o silêncio de todos esses anos. Quando finalmente tentei falar sobre isso com ela, sua resposta foi curta, evasiva. Tem coisas que você ainda não entende, disse, como se isso fosse suficiente para me acalmar. Mas aquilo só fez minha ansiedade aumentar. Porque, no fundo, eu sabia. Essa herança não era apenas uma soma de dinheiro. Era um segredo que esteve guardado por anos. E agora que ele tinha sido revelado, eu sentia que minha vida nunca mais seria a mesma. Aquela quantia milionária não era apenas um número para mim. Ela carregava consigo um passado que eu nunca tinha conhecido, segredos que minha família escondeu por anos, e uma sensação inquietante de que algo não estava certo. Minha mãe evitava falar sobre o assunto. Toda vez que eu perguntava, ela desviava o olhar, mudava de assunto, ou simplesmente me dizia que não era o momento para discutir isso. Mas como não seria o momento? O dinheiro já existia, a revelação já tinha sido feita, e eu precisava entender o que aquilo realmente significava. Comecei a buscar respostas por conta própria. Revirando documentos antigos, perguntando a parentes distantes, tentando conectar os pedaços fragmentados da história do meu pai. Mas tudo que eu encontrava eram respostas vagas e reticências que me faziam sentir ainda mais perdida. O que realmente aconteceu para que meu pai deixasse essa fortuna para mim sem nunca ter mencionado antes? Ele sabia que um dia eu descobriria? Ou era um segredo que nunca deveria ter sido revelado? Com o passar dos dias, minha inquietação aumentava. Eu sentia que havia algo maior escondido por trás desse dinheiro. Algo que minha mãe temia que eu descobrisse. Ela começou a agir de forma estranha. Atenta demais às minhas perguntas, preocupada com qualquer informação que eu buscava. Era como se, ao invés de me proteger, ela estivesse tentando evitar que eu chegasse à verdade. Mas quanto mais ela se fechava, mais eu queria saber. Essa herança não era apenas um presente inesperado. Era uma peça-chave em uma história que ninguém queria contar, e naquele momento eu decidi que não aceitaria viver na ignorância. Desde o momento em que descobri sobre a herança, tudo ao meu redor parecia diferente.
As conversas dentro de casa estavam mais tensas. Minha mãe evitava ao máximo tocar no assunto, e eu sentia que havia um segredo gigantesco pairando sobre nós. Mas o que mais me incomodava não era apenas o dinheiro, era a sensação de que algo muito maior estava sendo escondido de mim. Os documentos que eu conseguia analisar mostravam que meu pai vinha acumulando essa fortuna há anos. Mas o que me deixou intrigada foi a forma como ele organizou tudo. Ele planejou que esse dinheiro fosse exclusivamente meu, sem nenhuma interferência, sem qualquer dependência da minha mãe ou de outros familiares. Isso me fez questionar. Por que ele tomou essa decisão tão absoluta? Minha mãe parecia cada vez mais desconfortável. Eu a observava de perto e sabia que ela estava escondendo alguma coisa. Não era apenas a preocupação de que eu tivesse tanto dinheiro de uma hora para outra, era um medo real, algo que ia além da questão financeira. Comecei a insistir em perguntas mais diretas, exigindo que ela me contasse a verdade. No início, ela apenas dizia que eu não precisava saber de certos detalhes, que o dinheiro era meu e que isso era tudo que importava. Mas eu sabia que não era só isso. Eu precisava entender o motivo por trás dessa herança, o que levou meu pai a fazer esse plano sem que eu soubesse. Foi só depois de muita insistência, de conversas tensas e olhares carregados, que minha mãe começou a revelar fragmentos da verdade. Ela contou que, antes de falecer, meu pai já não confiava mais nela. Que havia algo na relação deles que se rompeu completamente nos últimos anos, e que a decisão de deixar toda a herança para mim era um reflexo dessa quebra definitiva. Mas por mais que ela falasse, ainda havia algo faltando. Minha mãe dizia que ele não a perdoou por algo. Mas quando perguntei o que era, ela desviou o olhar. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer resposta. Meu coração acelerou, e uma onda de inquietação tomou conta de mim. Se meu pai realmente não confiava mais nela, então havia algo que ela fez, algo que ele nunca esqueceu. Essa herança não era apenas uma questão de dinheiro, era uma consequência de um evento que minha mãe insistia em esconder. E naquele momento eu soube que descobrir a verdade era mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sabia que minha mãe estava escondendo algo. A forma como ela evitava minhas perguntas, o peso em seu olhar sempre que eu mencionava meu pai, tudo indicava que havia uma história por trás daquela herança que ela não queria que eu descobrisse. Depois, de dias insistindo, pressionando e analisando cada detalhe das poucas informações que eu tinha, finalmente aconteceu. Minha mãe decidiu contar a verdade, não porque queria, mas porque percebeu que eu não descansaria até entender tudo. Ela começou hesitante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Me disse que nos últimos anos antes de sua morte, meu pai e ela já não se davam bem. Mas não era apenas um desgaste comum como eu imaginava, era algo muito mais profundo. Ela admitiu que havia tomado uma decisão que destruiu a confiança dele para sempre. Uma traição que não envolvia apenas sentimentos, mas também dinheiro. Meu pai descobriu que, anos antes de adoecer, minha mãe tinha feito algo que comprometeu parte dos negócios da família. Ele tentou perdoá-la, tentou entender seus motivos, mas nunca conseguiu esquecer. Meu peito apertou ao ouvir aquilo. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. O motivo pelo qual ele decidiu deixar todo o dinheiro exclusivamente para mim e não para ela. O silêncio e a culpa que minha mãe carregava desde sua morte. A hesitação que ela demonstrava, toda vez que eu tocava no assunto. Eu errei, ela disse, finalmente me olhando nos olhos. E ele nunca conseguiu me perdoar. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Durante anos eu havia sentido que havia um mistério em minha família, uma verdade não dita pairando sobre nós. E agora, finalmente estava diante de mim. Meu pai morreu sem conseguir reparar o que aconteceu entre eles, e sua última decisão foi deixar tudo para mim, como um último ato de justiça, ou talvez até de amor. E eu, no meio daquela tempestade de revelações, percebi que meu aniversário de 18 anos não era apenas o começo da minha vida adulta. Era também o dia em que meu passado finalmente se revelou por completo. A verdade finalmente havia sido revelada, mas ao invés de trazer alívio, ela criou um novo dilema dentro de mim. Agora, eu sabia por que meu pai tomou aquela decisão. Sabia que aquela herança era mais do que apenas dinheiro. Era o resultado de algo que nunca pôde ser resolvido entre ele e minha mãe. Mas o que eu deveria fazer com essa informação? Por um lado, eu carregava a dor de saber que minha mãe havia cometido erros que meu pai nunca conseguiu perdoar. Por outro, havia o peso do que esse dinheiro representava para mim. Ser a única herdeira daquela fortuna era uma responsabilidade imensa, algo que eu nunca havia pedido,
mas que agora estava em minhas mãos. Minha mãe me olhava com expectativa, como se esperasse que eu tomasse uma decisão. Mas eu não sabia qual era a decisão certa. Se meu pai não quis que ela tivesse acesso à herança, eu deveria seguir esse desejo? Ou, por outro lado, ele deixou esse dinheiro para mim para que eu decidisse o que fazer com ele? Por dias, essa dúvida me atormentou. Eu pensava na história que minha mãe me contou, tentava entender seus motivos, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o fato de que, no final, meu pai acreditava que a única pessoa que merecia aquele dinheiro era eu. Comecei a questionar o que significava realmente ser independente. Essa herança poderia mudar minha vida para sempre, me dar oportunidades que eu nunca tive antes, me permitir construir um futuro com liberdade. Mas será que eu conseguiria carregar isso sem olhar para trás? Eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse mudaria meu relacionamento com minha mãe para sempre. Se eu escolhesse manter o dinheiro apenas para mim, talvez ela se ressentisse. Se eu decidisse compartilhar, talvez isso fosse contra tudo que meu pai queria. Eu estava presa entre o passado e o futuro, sem saber qual caminho seguir. E, no fundo, eu temia que, independentemente da escolha que eu fizesse, sempre existiria uma sombra do que aconteceu antes, uma marca que eu nunca conseguiria apagar. Não deixe essa história passar despercebida. Se essa narrativa te prendeu e te fez refletir, imagine quantas pessoas podem se identificar com essa jornada de mistério e revelações. Compartilhe este vídeo para que mais gente possa conhecer essa trama envolvente. Deixe seu like para apoiar o canal e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos impactantes. Se inscreva para acompanhar novas histórias que vão te emocionar, surpreender e te fazer pensar. Juntos, podemos transformar segredos em revelações e histórias em reflexões. Vamos espalhar essa mensagem.